Imagine que o último território virgem da Terra não é uma ilha isolada no Pacífico ou uma caverna profunda na Antártida, mas o espaço de 10 centímetros entre as suas orelhas. Toda a história da humanidade. Seus pensamentos foram o único lugar onde a tirania não podia entrar, onde o marketing não podia tocar e onde o julgamento alheio era barrado por um crânio de osso e carne. Mas o ano é 2026 e essa fronteira acaba de ser violada por uma interface de silício e fios microscópicos. O que antes era ficção científica distópica nas páginas de George Orwell ou nas telas de Black Mirror, tornou-se uma realidade comercial disponível para quem puder pagar ou para quem for obrigado a usar. Estamos falando da transição do Homo sapiens para o Homo technologicus. Uma mudança que não levou milênios, mas apenas uma década de avanços agressivos em neurotecnologia. A promessa era sedutora. Cure a cegueira. Restaure o movimento dos membros. Acabe com a depressão crônica e conecte sua mente diretamente à nuvem. Mas por trás da fachada de filantropia médica esconde-se a arquitetura de um sistema de vigilância que faz com que as câmeras de rua pareçam brinquedos de criança. Quando o software começa a ler seus disparos neuronais, a definição de privacidade deixa de existir, pois não há mais diferença entre o que você é e o que o sistema sabe sobre você. Bem-vindo ao fim da privacidade mental, um marco na história onde o segredo tornou-se tecnicamente impossível. Neste vídeo, vamos mergulhar no abismo dos implantes cerebrais e descobrir por que o chip na sua mente pode ser a última coisa que você realmente escolherá na vida. Para entender o perigo, precisamos entender como essa tecnologia funciona na prática. Além dos vídeos de marketing brilhantes do Vale do Silício, empresas como Neuralink Synchron e BlackRock Neurotech não estão apenas colocando um chip na sua cabeça. Elas estão instalando um sistema operacional no seu sistema nervoso central. Milhares de eletrodos, mais finos que um fio de seda, são tecidos no seu córtex cerebral, monitorando a eletricidade que flui entre seus neurônios. Cada pensamento seu tem uma assinatura elétrica, um padrão de disparo que a inteligência artificial agora consegue decodificar com precisão assustadora. Se você pensa na palavra maçã, o computador voa. Padrão da maçã. Se você sente medo, o computador vê a assinatura química e elétrica do pavor. No início, os testes focavam no córtex motor, permitindo que pacientes movessem cursores de computador ou braços robóticos com a força do pensamento. Mas o interesse das grandes corporações rapidamente migrou para o sistema límbico e o córtex pré-frontal, as áreas que gerenciam emoções, desejos e tomadas de decisão. Aqui reside o perigo real, a capacidade de traduzir intenções em dados brutos antes mesmo de você ter consciência delas. Pesquisas mostram que o cérebro toma decisões milissegundos antes de nós sentirmos que decidimos algo. E o chip capta essa decisão na fonte, permitindo que algoritmos saibam o que você vai fazer antes mesmo de você saber. Vivemos na era do capitalismo de vigilância, onde seus dados de navegação são o petróleo do século XXI. Agora, imagine o valor de mercado de um dado que não vem do seu clique, mas diretamente do seu impulso biológico. As Big Techs não querem mais saber o que você comprou. Elas querem saber o que você desejou, mas teve vergonha de pesquisar. Com um chip cerebral, as empresas podem medir sua resposta dopaminérgica a cada estímulo visual que passa diante dos seus olhos. Eles saberão exatamente qual cor, qual frequência sonora e qual tipo de imagem dispara o centro de prazer do seu cérebro. Isso permite a criação de um marketing neural, onde os anúncios não são apenas persuasivos, eles são desenhados para serem biologicamente irresistíveis. Imagine caminhar por um shopping e sentir uma vontade súbita e inexplicável de comprar um relógio caro. Acredita que foi uma ideia sua, um desejo espontâneo que nasceu da sua vontade própria. No entanto, o sistema sabia que seus níveis de serotonina estavam baixos e enviou uma micropulsação ou um estímulo visual via realidade aumentada que o chip interpretou como necessidade. O livre-arbítrio torna-se uma ilusão quando a origem do desejo pode ser fabricada artificialmente por um software externo. Se a informação pode sair do cérebro para o computador, a física básica nos diz que ela também pode fazer o caminho inverso. Esta é a via de mão dupla, que a maioria dos especialistas evita discutir em público,
por ser perturbadora demais. A neuroestimulação já é usada para tratar depressão, enviando pulsos elétricos para áreas específicas do cérebro para alterar o humor do paciente. Mas o que acontece quando essa ferramenta cai nas mãos de governos autoritários ou corporações sem ética? Poderíamos ver a implementação da felicidade compulsória, onde o chip impede que você sinta tristeza ou revolta contra condições de trabalho desumanas, ou pior, a inserção de memórias falsas ou a alteração de percepções políticas através de estímulos constantes e subliminares direto na fonte neural. Em 2026, a propaganda não precisa mais de cartazes ou vídeos. Ela precisa apenas de uma frequência que faça você sentir confiança quando um certo líder fala. O conceito de lavagem cerebral ganha um significado literal e técnico, onde a resistência mental é anulada pelo hardware. Quem controla o servidor, controla a percepção da realidade de todos os usuários conectados. E se o chip sofrer um ataque hacker, o termo sequestro de dados ganharia uma conotação aterrorizante: o sequestro da sua própria personalidade. Outro ponto crucial é a desigualdade neurotecnológica que está surgindo diante de nossos olhos. O acesso a esses chips criará uma nova classe de seres humanos, os amentados, pessoas capazes de aprender idiomas em horas, de calcular equações complexas instantaneamente e de acessar toda a base de dados da internet com um pensamento. O que acontece com o trabalhador comum que se recusa a instalar o chip por motivos religiosos ou éticos? Ele será capaz de competir no mercado de trabalho contra alguém que tem uma inteligência artificial integrada ao seu raciocínio? A resposta curta é: não. O chip deixará de ser uma escolha e se tornará um requisito de emprego. Empresas já monitoram a atenção de funcionários através de softwares. O chip permitirá monitorar a lealdade e o cansaço mental em tempo real. Veremos editais de vagas de emprego que exigem compatibilidade com a interface neural X ou Y. Aqueles que permanecerem puramente biológicos serão relegados a uma nova subclasse, uma espécie de analfabetos neurais. A humanidade se fragmentará não por raça ou nacionalidade, mas por largura de banda e capacidade de processamento cerebral. Pense no sistema jurídico. Por séculos, o réu tinha o direito de permanecer em silêncio. E se o tribunal puder exigir um dump de dados dos seus últimos pensamentos no momento de um crime? O conceito de crime de pensamento deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma prova processual. Intenções não realizadas poderiam ser punidas antes mesmo de serem executadas. Se o chip detecta que você planejou algo contra o Estado ou contra uma empresa, você poderia ser detido por uma probabilidade estatística gerada pelos seus neurônios. É o fim da presunção de inocência, pois a verdade seria extraída diretamente da memória biológica, que não pode mentir para o software. Mas memórias são maleáveis e podem ser corrompidas. Quem garante que o chip lê é o que realmente aconteceu? O risco de injustiças algorítmicas alcança um patamar onde a alma humana é julgada por linhas de código. O silêncio, a última forma de protesto, morre quando os pensamentos são transmitidos via Wi-Fi. A transparência total não traz a paz. Ela traz a vigilância absoluta. Há um aspecto quase religioso na forma como os proponentes do chip falam sobre o futuro. Eles prometem a imortalidade digital, a capacidade de fazer um backup da sua consciência antes da morte do corpo físico. Mas o que é transferido é você, ou apenas uma cópia estatística que se comporta como você. Ao buscar a vida eterna no silício, estamos abandonando o que nos torna humanos, a nossa finitude e a nossa imperfeição. E o chip busca otimizar o cérebro, eliminando falhas como a dúvida, a hesitação e a contemplação improdutiva. Mas são essas falhas que geram a arte, a poesia e a verdadeira inovação humana. Um mundo de mentes otimizadas é um mundo de mentes homogêneas, onde a divergência é vista como um erro de sistema. Estamos trocando a profundidade da alma pela velocidade da conexão. O chip é o altar, onde sacrificamos nossa privacidade em troca de uma falsa sensação de onipotência. E o preço a pagar é a perda da essência que nos diferencia das máquinas. Ainda há tempo para questionar. Em 2026, grupos de resistência começam a surgir ao redor do globo,
são os chamados zonas de silêncio. Comunidades que proíbem qualquer tecnologia de interface neural e usam bloqueadores de sinal para proteger sua mente. Eles defendem o direito à obscuridade mental, o direito de ser imprevisível e de não ser mapeado. Mas o sistema está se fechando. Satélites de órbita baixa garantem que não haja mais lugares sem conexão na Terra. A pressão social para se conectar é imensa, comparável à pressão para ter um smartphone na década passada. Se você não está no sistema, você não existe para a economia, para a saúde ou para a sociedade. O chip torna-se o seu RG, seu passaporte, sua carteira e sua identidade. Retirá-lo seria o equivalente ao suicídio social. Mas os riscos de segurança são monumentais, de vírus biológicos a falhas de hardware que podem causar danos cerebrais irreversíveis. Estamos apostando a integridade da nossa espécie em um hardware que terá obsolescência programada. Para onde vamos daqui? O caminho parece levar a uma mente coletiva, uma colmeia humana onde os pensamentos individuais se dissolvem em uma corrente contínua de informações. Se todos estamos conectados ao mesmo banco de dados, onde termina a minha ideia e começa a sua? A originalidade morrerá em favor de uma consciência de grupo gerada por inteligência artificial. Talvez, em 100 anos, o conceito de indivíduo seja visto como uma ideia primitiva e limitada da era pré-digital. Mas, ao perdermos o indivíduo, perdemos a capacidade de questionar o próprio sistema. A evolução não deveria ser sobre nos tornarmos máquinas, mas sobre usarmos máquinas para sermos humanos melhores. O chip cerebral inverte essa lógica. Ele usa humanos para serem extensões melhores das máquinas. É uma simbiose onde o hospedeiro humano é a parte mais frágil e descartável. Precisamos de leis internacionais de neurodireitos que protejam a integridade mental como um direito humano fundamental. Sem isso, o século XXI será lembrado como o século em que a humanidade se entregou voluntariamente à escravidão digital. Chegamos ao fim desta jornada, mas a realidade está apenas começando para muitos de nós. O chip na mente não é apenas uma peça de hardware, é a escolha final sobre o que significa ser livre. Se você pudesse aumentar seu QI em 300%, mas tivesse que dar acesso total aos seus sonhos para uma corporação, você aceitaria? Se você pudesse nunca mais sentir dor, mas perdesse a capacidade de sentir empatia profunda, valeria a pena? Estas são as perguntas que 2026 está nos forçando a responder. E não há botão de cancelar nesta instalação. A tecnologia é neutra, mas quem a controla raramente é. Mantenha seus olhos abertos. Mas, mais importante, mantenha sua mente guardada. A verdadeira revolução não será transmitida por um chip. Ela acontecerá no silêncio da sua própria consciência, enquanto ela ainda for só sua. A última fronteira da liberdade é o seu pensamento. Não entregue a chave para ninguém. Obrigado por assistir. E lembre-se, no mundo da transparência total, pensar por si mesmo é o ato mais radical de rebeldia que ainda nos resta.